Vamos imaginar que o arrebatamento já foi domingo passado, né? Vamos só imaginar, porque nós estamos todos aqui, né? No arrebatamento ainda não aconteceu. Vamos só imaginar que o arrebatamento já foi no domingo passado. E agora? O que vem depois do arrebatamento da igreja? O que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? Então é isso que nós vamos ver hoje. Mas antes, nós vamos ler o mesmo texto que nós lemos do domingo passado. Nós vamos ver Apocalipse capítulo 22, versículos 20 e 21. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Essa é uma frase que em hebraico é Maran-atá, ou Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E aí termina dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Eis que cedo venho. É Jesus quem está dizendo isso. É a versão corrigida. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, a igreja foi arrebatada. Jesus já voltou para arrebatar a sua igreja. E agora, o que está acontecendo aqui nessa terra? E o que está acontecendo nas regiões celestiais? O que é que está sucedendo? Para onde foram aqueles que foram arrebatados? E para onde foram aqueles que ficaram? Aqueles que não foram arrebatados, que não estavam preparados, não entregaram as suas vidas para Jesus. Para onde foram? Qual foi o destino desse povo todo que ficou? E qual foi o destino desse povo todo que foi arrebatado e subiu para morar para sempre com o Senhor Jesus? Irmãos, antes da gente entrar nesse aspecto, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13, nós vamos saber hoje as circunstâncias em que João, apóstolo João, teve a visão do Apocalipse. Porque essas coisas, elas todas estão escritas no livro do Apocalipse. É um livro que é pouco lido e também não é muito pregado. As pessoas às vezes evitam de ler o Apocalipse, porque o Apocalipse ele tem muita simbologia, ele tem muito número, tem muita coisa simbólica, que às vezes nós não conseguimos entender. Humanamente falando, não conseguimos entender. E às vezes sem um bom livro do lado, a gente também não vai conseguir entender. Então muitas vezes é por isso que as pessoas evitam ler o livro do Apocalipse. Mas é no livro de Apocalipse que estão inseridas, digamos assim, todas essas realidades futuras que ainda estão por acontecer. Existem muitas profecias que já se cumpriram, mas existem muitas profecias que ainda vão se cumprir, ainda acontecerão sobre a face da terra. Irmãos, Apocalipse, ele foi escrito entre 90 a 96 depois de Cristo, quando o imperador Domiciano, ele iniciou uma grande perseguição contra a igreja. Ele iniciou uma grande perseguição contra o povo de Deus, mais ou menos no primeiro século da nossa atualidade. Irmãos queridos, e durante essa perseguição, liderada pelo imperador romano Domiciano, a Bíblia Sagrada diz que João, o apóstolo, ele foi preso, não porque ele roubou, não porque ele matou, não porque ele fez alguma coisa que infringisse a lei daquela época, não. A Bíblia Sagrada diz que ele foi preso lá na ilha de Pátimos por causa de Jesus e por causa do Evangelho de Jesus.
foi proibido pregar a palavra, foi proibido reunir-se para cultuar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que João, ele continuou pregando a palavra, ele continuou anunciando a palavra, e por isso ele foi preso. Onde? Na ilha de Pátimos. O que é a ilha de Pátimos? Irmãos, é uma pequena ilha de formação vulcânica, faz parte do arquipélago grego. O que é arquipélago? É um conjunto de ilhas do arquipélago grego. Hoje se chama Patino, naquela época se chamava Pátimos. Hoje o nome atual de Pátimos é Patino. Irmãos, ela se localiza a cerca de 50 quilômetros longe da costa da Ásia Menor, e 20 quilômetros mais ou menos de circunferência, ou seja, de território. E os estudiosos da Bíblia dizem que na ilha de Pátimos não se produz absolutamente nada. E por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, foi nessas condições que João foi levado, exilado para a ilha de Pátimos. E ali ele teve a visão do Apocalipse. Ali ele teve a revelação apocalíptica, porque a palavra apocalipse significa revelação. Ou seja, Deus mostrou para o apóstolo João aquilo que ainda haveria de acontecer. Irmãos, então foi mediante uma perseguição que todo esse fato aconteceu. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que João, ele começou a escrever tudo aquilo que Deus ia mostrando para ele, ele ia escrevendo, até a mandado do próprio Senhor. O próprio Jesus disse para ele: olha, João, tudo isso que eu estou mostrando para você, vai escrevendo, vai registrando, porque são fatos que acontecerão na face da terra. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse de número capítulo 6. Apocalipse de número 6, capítulo 6. Primeiro nós vamos ver os versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2. Nós vamos ver o que está escrito aí em Apocalipse capítulo 6, versículos de número 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, nós vamos ver aqui a abertura dos selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi. É João que está dizendo aqui. Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E a Bíblia Sagrada diz: João, e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Irmãos, isso aí vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. A igreja já não estará mais aqui. Já começou o período da grande tribulação. Irmãos, esse cavalo branco, o cavaleiro desse cavalo branco é o famoso anticristo que vai se levantar sobre a terra após o arrebatamento da igreja. Aquele governador mundial que vai conquistar as nações, e ele vai reinar sobre a terra, e as pessoas dirão assim: olha, agora chegou a paz. Até que enfim apareceu alguém que vai resolver a situação do mundo. Até que enfim apareceu alguém que vai solucionar o problema político, o problema social e o problema econômico do mundo. Apareceu alguém agora que vai solucionar o problema do mundo. Esse é o cavaleiro do cavalo branco. Irmãos queridos, e a Bíblia Sagrada diz que, continuando aqui, no versículo de número 3 e no versículo de número 4, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, só que agora um cavalo vermelho.
Irmãos, um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi dada uma grande espada. O cavaleiro é o mesmo, é o anticristo, só que agora ele mudou de pensamento. Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, vai ser de paz, vai ser de alegria, todo mundo achando que resolveu-se o problema da terra, todo mundo pensando que agora a situação do mundo está resolvida. Aí quando todo mundo estiver pensando que está tudo resolvido, de repente o anticristo, ele vai mostrar na realidade quem ele é. Aí vai se levantar uma grande guerra sobre o planeta Terra. Grande derramamento de sangue, simbolizado pelo cavaleiro ou pelo cavalo branco. Irmãos amados, vermelho significa sangue, significa vingança. Será um período de guerra global, cujo exemplo foi experimentado na Segunda Guerra Mundial. Vermelho é uma cor parecida com sangue, é símbolo de luta, de violência, de guerra. Será um período de grande carnificina. Com o cavalo branco, vermelho, vem derramamento de sangue sem precedentes sobre a terra. Irmãos, isso tudo vai acontecer aqui na terra, mas nós estaremos em outro lugar. Daqui a pouco nós vamos ver aonde nós estaremos. Mas aquele que não aceitou Jesus, aquele que não se entregou a Jesus, aquele que não tinha compromisso com Jesus, vai estar aqui passando por toda essa situação nas unhas do anticristo. Grande derramamento de sangue sobre o planeta Terra. Irmãos, olha aqui, ó, a frase que está escrito aí, ó: foi dado que tirasse a paz da terra. Foi dado que tirasse a paz da terra. Em outras palavras, foi permitido que ele tirasse a paz da terra. Ou seja, o próprio Jesus permitiu que isso acontecesse, porque faz parte do juízo de Deus sobre a terra. Amém, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Aprendi a falar assim com o pastor Nelson. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Irmãos, vamos para o capítulo 6 mesmo, versículos 5 e 6. Nós vamos ver agora um outro cavalo. Versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E João disse: e olhei, e eis agora um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de farinha por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e também o vinho. E havendo aberto o terceiro selo, quer dizer, né? Um cavalo preto que tinha uma balança na sua mão. Irmãos, isso aqui significa que após o derramamento de sangue, após a guerra mundial que vai haver aqui na terra durante o período da grande tribulação, virá um período de grande fome, falta de alimentos sem precedente. Todo mundo aqui sabe que geralmente após de uma guerra vem o quê? Fome. Porque a guerra acaba com tudo. Gasta-se muito com bombas, com armamentos, com munições. Gasta-se muito com objetos referentes à guerra. E os países ficam pobres por causa disso. Então o que aconteceu? Após essa grande guerra, veio um período de grande fome sobre a face da terra. E muita gente morrendo de fome. Irmãos, preto simboliza destruição. Isso é o que a gente vê em Jeremias, não vamos ler para ganhar tempo. Jeremias capítulo 5, versículo 10, para você que está aí anotando.
Irmãos, essa fome que nós vemos hoje é apenas um prenúncio da fome que vai vir sobre o mundo. Irmãos, essa carestia de alimento que nós vemos hoje é apenas um aviso da fome que virá sobre a terra no período da grande tribulação. Irmãos, interessante isso aqui, lá em Ezequiel capítulo 14, versículo 13, também fala sobre isso, sobre o juízo de Deus sobre a terra em forma de fome. Mas isso, irmãos, vai acontecer para aqueles que estarão aqui na terra, não foram arrebatados. Estarão sob o regime do anticristo, daquele grande governador mundial que vai estar reinando sobre a terra durante esse período. Vamos para capítulo 6. Capítulo 6 ainda. Vamos agora, capítulo 6, versículos 7 e 8. 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e agora eis que vejo um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Irmãos, cavalo amarelo, aqui recebe o nome de morte. Irmãos, um dos horrores do período da grande tribulação será a trilha da morte. Guerra, fome, perseguição, pestes, terremotos, espada, fome, bestas, feras, pestilências, serão os instrumentos usados pelo juízo de Deus. Irmãos, o sofrimento do povo nesse período será tão terrível, o sofrimento do povo nesse período será tão grande, que o povo sofrerá uma agonia semelhante à agonia da morte. Que mortandade terrível! Os animais de rapina, diz a Bíblia, terão um grande banquete durante esse período. Irmãos, mas enquanto estiver acontecendo isso aqui na terra, nós estaremos com Jesus em um outro lugar. Quem aqui tem a certeza da salvação? Levanta a mão. Se você ainda não tem, vai ter a partir de hoje. Porque hoje você vai tomar uma posição ao lado de Jesus. Nós estamos, irmãos, falando sobre a grande tribulação. O arrebatamento já aconteceu. E a grande tribulação começou aqui sobre a terra. Irmãos, por que grande tribulação? Porque é um período de sofrimento sem precedentes. Nunca aconteceu um período de sofrimento tão grande como esse que está acontecendo aqui. Mas, irmãos, não acabou por aí. O negócio continua. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 8. Vai um pouquinho mais para frente aí. Apocalipse capítulo de número 8. Nós vamos dar uma olhada aí. Foram os selos que nós vimos aí, né? Agora nós vamos ver o toque das trombetas. Cada anjo tocando uma trombeta. E nós vamos ver o que vai acontecer ao som do toque de cada trombeta. Nós vamos ver aqui então. Nós vamos ver então agora aqui a primeira trombeta. Apocalipse capítulo de número 8. E o versículo de número 7. 8, 7. Diz assim a palavra de Deus. E o primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva. O que é saraiva? É chuva de pedra. Para quem não sabia, saraiva é chuva de pedra. Chuva de pedra. Houve saraiva, só que essa saraiva misturada com fogo e também misturada com sangue. E foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, a primeira trombeta foi tocada. E o que aconteceu? Uma chuva de pedras muito forte sobre a terra.
Só que chuva de pedra misturada com fogo e com sangue. Imagina na sua memória aí uma chuva de pedras grandes, mas misturada com fogo e também com sangue. Que espetáculo terrível, né? Eu duvido que alguém vai ficar lá na rua tirando foto dessa chuva. Que alguém vai ficar lá na rua filmando, né? A chuva de Saraiva misturado com fogo e com sangue. Irmãos, algo terrível. Há coisas terríveis acontecendo sobre a face da terra. Vamos para a segunda trombeta, versículo de número 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar alguma coisa ou algo, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios, das embarcações que estavam no mar. Então, irmãos, ao soar da segunda trombeta, uma massa ardente em chamas caiu do céu, mas caiu sobre o mar. A Bíblia Sagrada diz que essa massa que caiu sobre o mar era semelhante a uma grande montanha. E as consequências foram terríveis. A terça parte do mar se tornou-se em sangue, e a terça parte das criaturas que tinham vida no mar morreram. E as naus que estavam no mar também se perderam, e os seus pilotos também morreram. Irmãos, coisa terrível. As navegações que estavam no mar perderam-se, juntamente com seus navegantes, simplesmente desapareceram. Irmãos, algo como uma montanha caindo sobre o mar. O que é isso, irmãos? Será um grande meteoro que cairá sobre o mar? Um meteoro do tamanho mais ou menos de uma grande montanha caindo sobre o mar? Irmãos, hoje um meteoro do tamanho dessa caixa de som aqui, ó, já faz um estrago terrível aonde ele cai. Vocês imaginem um meteoro do tamanho de uma montanha caindo sobre a face da terra ou caindo sobre o mar. Irmãos, a destruição será terrível. A destruição será terrível. Irmãos queridos, vamos para outra trombeta, versículos 10 e versículo de número 11. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Olha, de novo, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. Versículo 11. E a estrela, o nome da estrela é Absinto, que significa amargo, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Mais alguma coisa caindo do céu sobre a face da terra. Mais alguma coisa caindo do céu sobre a face da terra. Irmãos, quando a terceira trombeta foi tocada, um grande meteoro, mais um, caiu sobre os rios, envenenando um terço da parte dos rios e as fontes das águas. Absinto significa amargo, e as águas se tornaram amargas, e as pessoas que tomaram aquelas águas, elas morreram porque aquela água se tornou amarga, aquela água se estragou. Aquelas águas, elas não eram mais água potável. Irmãos, os homens morrendo por causa do juízo de Deus sendo derramado sobre a face da terra. E irmãos, vamos ver a quarta trombeta, vamos correr um pouquinho aqui. A quarta trombeta, versículos 12 e o versículo 13. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol agora, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente também a noite. Irmãos, de repente, o sol vai perder um pouco da sua luminosidade. De repente, a lua
também vai perder um pouco da sua luminosidade. De repente as estrelas também perderão um pouco da sua luminosidade. Irmãos queridos, de repente o dia vai ficar mais escuro. E de repente a noite também se tornará mais escura. E as pessoas ficarão com medo desse grande acontecimento. As pessoas começarão a correr de um lado para o outro, sem saber o que está acontecendo. Será o que está acontecendo? E o que será que está vindo sobre nós? Irmãos, terríveis acontecimentos sobre a face da terra, durante o período da grande tribulação. Quem vai estar aqui durante esse período da grande tribulação? Levanta a mão. Ninguém. Graças a Deus, ninguém. Todos foram arrebatados para morar com o Senhor Jesus. Mas tem mais coisa, irmãos. Tem mais coisas que vão acontecer. É que se a gente for ficando vendo os detalhes, a gente vai gastar vários domingos aqui falando sobre tudo. Ainda tem aí a quinta trombeta, tem a sexta trombeta, tem aí a praga dos gafanhotos sobre a terra, tem aí o sofrimento, os gafanhotos assassinos vindo sobre a terra, tem aí, irmãos queridos, ainda os anjos maus, enfim, ainda tem um monte de coisa que vai acontecer, muitas coisas acontecendo aí, aqueles gafanhotos esquisitos, não comendo erva verde, mas aterrorizando a vida dos homens. Irmãos, e esses gafanhotos estranhos, com o rosto de homens, com coroas em suas cabeças, com 7 dentes de leões. Irmãos, esses gafanhotos com caudas, como que de escorpiões, com ferrões. O nome do chefe desses gafanhotos é Abaddon, que significa destruição. Irmãos, olha que coisa terrível. E esses gafanhotos, eles não vão ferir, eles não vão se alimentar de ervas, eles vão ferir os homens de feridas mortais. Irmãos, eu não quero estar aqui. Geralmente a gente vê essas coisas em filme de ficção, né? Filme de ficção, esses bichos esquisitos e estranhos que aparecem nos filmes de ficção. Mas aqui, irmãos, não vai ser ficção não, aqui vai ser verdade, vai ser real. Quem estiver aqui durante o período da grande tribulação vai ver todas essas coisas acontecerem, irmãos. Vão ver essas coisas acontecerem. Irmãos, vão ver essas coisas terríveis acontecendo sobre a humanidade. É por isso que nós estamos pregando, vamos tomar uma posição, vamos aceitar a Jesus como Salvador, vamos santificar a nossa vida. E eu tenho certeza, irmãos, que vai ser só bênção, e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Você que está meio fraco na fé, se firme hoje. Você que está caído, levante-se hoje. Você que não entregou a sua vida para Jesus ainda, entrega a sua vida hoje, antes que seja tarde demais, antes que o arrebatamento aconteça. Irmãos, o arrebatamento ainda não aconteceu, mas segundo a Bíblia, o arrebatamento da igreja vai acontecer de repente, de uma hora para outra. Por exemplo, pode acontecer agora, de repente os irmãos começarem a sumir, a desaparecer aqui e foram arrebatados. Irmãos, isso vai acontecer. A Bíblia diz que porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E as pessoas que ficarem e não forem arrebatadas, elas vão enfrentar todas essas situações que nós estamos vendo aqui. Todas essas situações que nós estamos vendo aqui. Aí depois ainda vem Apocalipse 15, sobre a primeira taça, a segunda taça, o primeiro flagelo, o terceiro flagelo, o quinto flagelo. Irmãos, a guerra do Armagedon e outras coisas mais que ainda vão acontecer. Mas isso a gente vai ver no próximo domingo. Amém, irmãos? Nós vamos ver isso no próximo domingo. Se você estiver interessado em continuar sabendo das coisas aqui, então venha no próximo domingo e traga alguém junto com você. Nós vamos ver aqui os flagelos.
Nós vamos falar sobre a grande batalha do Armagedon. E nós vamos falar também aonde estarão aqueles que foram arrebatados. Se aqui na terra vai estar acontecendo todas essas coisas, aonde estarão aqueles que forem arrebatados e subiram para morar juntamente com Jesus? Amém, irmãos? Então, vamos aplaudir ao Senhor. O nosso Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, em nome de Jesus.